Bem-vindos a mais um episódio de Excelência em Progresso, tudo sobre como potencializar a mente e o corpo com o vosso Ismael da Coach. Hoje temos uma especial convidada, nossa Andreia Alves. Como é que estás hoje, Andreia? Olá, bom dia, estou bem. E tu como estás, Ismael? Eu estou ótimo, sempre com aquela boa energia que não pode faltar. Sempre com aquela boa vibe, nem mais. Sempre aquela boa disposição, exatamente. Sim. Andreia, obrigado por teres aceito o convite para esta conversa. Como tu sabes, a ideia é sempre adicionarmos valor na vida das pessoas e conto contigo para isso, para esta conversa, tá bom? Então, olha, de uma forma muito resumida, só para quem ainda não te conhece, quem é a Andreia? A Andreia é psicóloga, é coach também, é uma pessoa que procura, dentro daquilo que é a área dela, ajudar as pessoas, não é, no seu processo de transformação e que também vai caminhando no sentido de obter também a sua própria transformação também através da sua caminhada. Exato. Muito bom. Essa parte da transformação é que é um bocado... Essa parte da transformação é que é um bocado interessante. Não é um bocado, é bastante interessante porque todos nós estamos em constante transformação e evolução, né? E ainda há dias eu estive em conversas com uma revista e tinham-me perguntado qual era a transformação mais notória ou interessante que eu tinha reparado como PT, como profissional, né? Uhum. Eu disse que a transformação mais interessante foi a minha evolução. Não de um cliente, mas a minha própria evolução. Então estamos em constante evolução, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estamos em constante mudança, dia após dia, não é? Desde que, de facto, estejamos atentos a isso e estejamos, no fundo, a agir também neste sentido. Exato. Ou seja, muito para lá daquilo que é única e exclusivamente a consciência, mas também o atuar sobre para, não é? Claro. No fundo é por aí, não é? Exatamente. E tu és psicóloga na área do desporto, ou pelo menos especializaste nessa área, não é? Também, sim, também nessa área. E o que é que tens feito ultimamente nessa área? O que é que eu tenho feito? Vou acompanhando alguns atletas individualmente e neste momento também estou a acompanhar os atletas do Comitê Olímpico de Cabo Verde, não é? Na sua preparação mental para Tóquio, não é? Para os Jogos Olímpicos de Tóquio este ano. E já os acompanhas há quanto tempo? É muito recente, não é? Recente, começou, portanto, o ano passado. E, portanto, é recente. É algo recente. É um programa, não é? Portanto, para estes atletas, para ajudá-los, portanto, na sua preparação mental, principalmente com todos os acontecimentos que têm vindo, não é? A surgir, não é? Dia após dia, estamos em constante mudança, não é? Em todos os sentidos. E, portanto, este programa visa, portanto, apoiá-los neste sentido, a nível mental, no desenvolvimento, portanto, da sua performance em si também, não é? E em outras áreas também relacionadas, portanto, com a alta performance também, daquilo que eles precisam para estarem num nível que precisam para conseguirem, então, estar firmes nos Jogos Olímpicos, não é? Exatamente. E apurarem-se para. Certo, essa performance, esse tipo de performance, essa preparação para uma performance super alta, principalmente nesse nível que é a nível olímpico, requer estar num espaço mental super focado, super isolado, só para que depois a performance durante... Aliás, a performance para a qualificação e também durante os Jogos Olímpicos é uma coisa de outro nível, não é aquilo que nós fazemos diariamente, por exemplo, ir ao ginásio, treinar e estas coisas, não é? Sim. É que é totalmente... há uma coisa que é precisa, que eu acho que é... Eu não sei
qual é o ponto de partida no teu acompanhamento, mas a primeira coisa que eu identifico logo é o foco. Sim, sem dúvida. Existem algumas competências psicológicas, portanto, que têm que ser característicos de uma pessoa de alta performance, não é? De um atleta de alta performance, não é? E o alto rendimento, sem dúvida, exige que haja uma certa concentração. Que haja uma certa concentração. Isto é uma competência psicológica que tem de estar bem desenvolvida para que o atleta, no fundo, também consiga alcançar, portanto, este tal rendimento, não é? Capacidade de se abstrair de determinadas situações que acontecem à volta, a sua capacidade também de poder focar a sua atenção em determinados estímulos, não é? Que existem, conseguir ampliar ou simplesmente tornar o seu foco a sua atenção, neste caso, mais estreita, portanto, a atenção, portanto, é um mundo, no fundo, e para se obter esta alta performance tem que se ter, portanto, a desenvolver esta capacidade de sabermos, ok, no que é que eu tenho de me focar. Imagina, estou num pavilhão com N barulho, como é que eu vou me abstrair deste barulho? E também haver também a capacidade de haver uma certa percepção, no fundo, não é? Que é a percepção, é percebermos se, ok, este barulho de fundo, o que é que causa em mim, não é? Será que devo, no fundo, ok, estar concentrado naquilo que eu estou a fazer, mas também perceber o que é que este barulho me traz? Será que é positivo? Será que não é positivo? Haver esta percepção e esta avaliação também, que muitas das vezes tem de ser rápida, não é? Tem de ser muito, muito rápida. Mas isto é algo que se vai praticando para ficar bem melhor a lidar com este tipo de distrações e etc, não é? Exatamente, é aí que entra, portanto, a psicologia do desporto neste sentido. É no trabalho destas competências, no trabalho do desenvolvimento da competência da atenção, concentração, outras competências como a motivação, a autoconfiança, entre outras competências psicológicas necessárias para que se consiga, então, obter esta alta performance. Ou seja, ela não fica apenas pela nossa capacidade técnica, tática ou física, não é? Que tem que se desenvolver, portanto, lá estás tu, esta questão do físico, não é? Do desenvolver, portanto, do desenvolvermos a nível muscular para atingirmos determinadas coisas, isso também é importante. A nível técnico também, não é? Sem isto não conseguimos. Claro. E a nível tático é o indivíduo dentro de um sistema, de um coletivo, se estivermos a falar, portanto, imagina de uma equipa de futebol ou de uma equipa, por exemplo, não é? E depois falta ali a componente psicológica também tem que ser trabalhada, não é? A mente também tem de ser trabalhada, porque podemos estar tática, física e tecnicamente top, e depois pode-nos falhar aqui qualquer coisa no nosso psicológico, na nossa mente, que poderá advir de várias coisas, podem ser fatores ambientais, como podem ser questões também, lá está, físicas também. Imagina uma pessoa que tem uma pequena lesão e não está muito bem. Essas pequenas coisas vão interferir e impactar a nível psicológico. Claro. E, a partir daí, mesmo as questões das próprias... nós estamos na própria competição e começam, por exemplo, a haver algumas falhas que começamos a dar, até que ponto isto nos afeta, não é? Exatamente. E afeta a nossa performance, não é? Exatamente. E então é aí que entra o psicológico. Eu posso ser muito bom a nível técnico, tático e físico, mas quando surgem os erros, quando surge uma claque, atenção, uma claque, não é? Que a nível de comunicação, não é? De comunicação verbal, passam-nos uma informação pouco positiva em relação, portanto, a tudo aquilo que se está a passar, e mesmo em relação a nós, por vezes começamos a duvidar de nós mesmos, não é? E é aí que a coisa começa por assim dizer, a ficar tremida, porque começamos a ter dúvidas. Exatamente.
Eu vejo, por acaso, aquilo que tu disseste, eu consigo ver isso muito, ou melhor, colocar essa situação naquilo que acontece diariamente, por exemplo, com os clientes que eu vou acompanhando, ok? A maioria das pessoas quer ter um objetivo a nível físico, mudar ali, ou ganhar um hábito de exercício físico, ir ao ginásio, ou seja o que for que requer exercício físico. E as pessoas passam por isto. A primeira parte é a parte técnica, que é saber o que fazer, como treinar, etc. A parte tática também, por exemplo, dias de descanso, etc. Abordagem à alimentação. Mas depois existe a parte psicológica, que é a motivação, não é? Porque todos nós passamos por isto. Há dias que temos mais motivação que outros dias, certo? Mas é a gestão destas coisas, porque muitas pessoas perguntam-me como é que eu mantenho a motivação. E é preciso desconstruir e também falar da necessidade da gestão das emoções, da motivação e etc. E o outro ponto que disseste, falaste do feedback. O feedback, por exemplo, das claques. Existe o feedback positivo e o negativo. O positivo é positivo, mas também pode se tornar negativo caso fiques complacente. Por exemplo, tu estás a foste preparado a nível tático, a nível físico, tu sabes o que fazer, mas estás a receber um feedback da claque a dizer bora, e tu podes tirar o teu foco daquele momento para te focares naquilo que o feedback te está a dar, e tu começas logo a falhar na parte tática e técnica, né? E isso, por exemplo, transpondo isto para as pessoas comuns, que não são atletas, pode acontecer as pessoas têm o seu objetivo, estão a ver um certo resultado e existe um feedback positivo. Estás a perder peso, ou estás a ficar, por exemplo, estás a ficar com boa forma física. E a pessoa pode ficar confortável e logo deixa de trabalhar para melhorar os resultados e tudo mais. A pessoa fica complacente, não é? E é isto que acho que acontece muito, mas mesmo muito. E a outra parte, diz. Sim, não, estou a ouvir aqui. E a outra parte que tu falaste das lesões é o que afeta também a parte psicológica, a parte da motivação e tudo mais. Porque os atletas, quando têm lesão, é difícil. Acho que os atletas devem ter uma preparação nesse aspecto de como lidar com as lesões. E as lesões, para os comuns, representam a lesão em si ou um obstáculo na sua jornada, não é? E lidar com esses obstáculos, nem toda a gente está disposta ou preparada para lidar com elas, não é? Claro, sem dúvida. Então, lá está, mais uma vez, esta questão, portanto, da lesão requer também, portanto, um trabalho a nível psicológico também, que é ajudar, portanto, seja o atleta ou quem quer que seja, a encarar isto, portanto, de uma ou outra forma, de forma que também se consiga recuperar, porque no fundo há uma interrupção naquilo que a pessoa gosta de fazer e naquilo que é, por vezes, quando falamos de alta performance, é o trabalho da pessoa também, não é? Sem contar que perde-se a nível físico, não é? Quando estás parado, vai havendo perdas. Para se ganhar, leva-se algum tempo e tem de haver algum trabalho. Exato. E para se perder, como percebemos, perde-se num instante, não é? E para estas pessoas representa também tempo. Estamos a perder tempo, estamos a perder também, entre aspas, algumas qualidades. Não estamos também, portanto, a competir também. Portanto, há uma série de coisas aqui que estão em causa, para além de, portanto, a nível físico, a própria dor que a pessoa sente também, e isto tudo. Então, também aí entra esta parte para ajudar também nesta gestão emocional, não é? Porque, no fundo, parte muito desta questão da gestão emocional, tu utilizaste há bocado isto também, e tu disseste-me assim, Andréia, muitas pessoas vão treinar e começam a treinar e começam a ter ganhos, começam a ouvir os feedbacks positivos, não é? E depois, pronto, parece que começam um bocadinho
a dormir, não é? À sombra da bananeira, no sentido de já não preciso de muito mais do que isto, não é? Exato. E de facto, e tu disseste, tem que ter um bocadinho de cuidado com a questão dos feedbacks. Sem dúvida, não é? Tem que ter algum cuidado com essa questão do feedback, no sentido de percebermos se é um elogio ou se é, portanto, um encorajamento. Exato. São muito duas bom. coisas completamente distintas, entre aspas, embora pareçam um bocadinho, andam um bocadinho de mãos dadas, não é? No fundo. E esse andar de mãos dadas é que muitas das vezes há uma linha muito ténue que levam-nos por vezes a não entender muito bem isto. Eu posso dizer que estás a ficar muito bem fisicamente, muito bem, ótimo, estás a ter ótimos resultados, já começo a notar isto no teu corpo, estás muito bem, 5 estrelas, não é? E estou aqui a elogiar. Outra coisa é a partir do encorajamento de muito bem, tu estás a ficar muito bem, continua, não deixes de treinar, entre outras coisas, não é? Depois cada um constrói esse encorajamento da sua forma, mas é ter um bocadinho de cuidado com isso. O que é um elogio? E outra questão também nestas questões aqui, só para fazermos aqui uma pontezinha, é termos atenção se também as pessoas, depois temos que ter muito cuidado com isto também, que é a questão do elogio, se a pessoa depois trabalha porque precisa deste elogio também, e depois acaba sempre por ser apenas portanto, é um elogio. Se está a trabalhar, e depois a questão aqui da motivação, está a ser motivado através do elogio e está à procura disto, depois ali está a questão de ser aí uma armadilha. Ter ali uma pequena armadilha. Porque, ok, se eu estou, portanto, a elogiar, se a pessoa emocionalmente, lá está, necessita disto para fazer algo, podemos estar a cair numa pequena armadilha de que estamos ali constantemente a elogiar e estamos a fazer a pessoa trabalhar através portanto, deste elogio, que acaba por ser uma motivação, portanto, externa, não é? Outra coisa é, portanto, o encorajamento, não é? Estamos a encorajar a... Exatamente. Não é? São coisas, portanto, diferentes. O encorajamento já leva-nos, portanto, a fazer com que a pessoa explore, com que a pessoa se sinta a errar num ambiente seguro, a errar como quem diz, não é? A perceber a sua própria evolução e aquilo que realmente falta no seu interior para atingir também determinadas coisas e mesmo, vá lá, a nível físico, poder se sentir num ambiente seguro para evoluir. Exatamente. É muito interessante quando estavas a falar da diferença entre o elogio e já sabes, nisto de comunicação nós ouvimos e ao mesmo tempo vamos pensando, né? Eu estava à espera que dissesse outra palavra. Eu nem sequer pensei numa palavra, mas disseste o encorajamento e me surpreendeu-me logo. E de facto, existe... e de facto, quando existe este feedback, existem estas duas coisas, que é o elogio, uma pessoa... É quase como uma... Não é quase, mas pode roçar ali a admiração e como disseste bem, que... será que é esta a necessidade que a pessoa precisa de ter um reconhecimento? Será que é este o estímulo que a pessoa precisa? Treinar, ver resultados de outra pessoa e as outras digam, sim senhora, lá está, este é o reconhecimento do teu trabalho. E a pessoa sente-se bem com isto. Ou existe uma motivação interna, ao contrário desta, que é uma motivação externa, reconhecimento de outras, não é? Ou é uma motivação interna. Qual é o motor? Qual é o motor que nos guia? Todos nós temos motores diferentes, não é? Mas eu diria que o mais eficaz seria a motivação interna, não é? E quando existe o tal encorajamento de outras pessoas, existe um feedback que pode ser construtivo e as pessoas podem-te... dão-te o feedback positivo, olha, tiveste este ganho, parabéns,
e depois Sim. existe logo ali o ponto de, olha, é importante. O que é importante, Sim. E logo a seguir existe aquele feedback dentro desse feedback existe aquele comentário de, olha, continua a trabalhar, experimenta trabalhar nestas áreas para que melhores, não é? Então, quando tu tens a motivação interna, até estás à procura deste tipo de feedback, que é, onde é que eu posso melhorar? Que é o tal encorajamento. Porque se houver só um elogio, é muito pouco provável que te digam trabalha nestas áreas também porque está em falta ou algo assim. E pouco provável estejas aberto para este tipo de feedback se a motivação for externa, né? Mas é muito interessante como expuseste desta forma. E a outra coisa é que, principalmente para os teus, para os atletas que vais acompanhando, é o nível de exigência. Okay? Por ser alta performance, o nível de exigência é muito mais elevado, não é? Claro, sim. Mas, sinceramente, eu acho que, de certa forma, nós podemos colocar esse nível de exigência em nós diariamente. Tu, como profissional, tu tens que ter um rigor. Tu tens que ter um rigor, deves ter também um nível de exigência para acompanhares os teus atletas, os teus clientes, para que dês o melhor, nada menos que o melhor de ti. Mas diariamente nós também podemos fazer isto. Então, nesse contexto de atletas que estão a tentar se apurar para Jogos Olímpicos, como é que é enfrentar estas duas realidades, onde tem a vida normal e depois a exigência e o contexto de Jogos Olímpicos? Sim. Portanto, aqui estaríamos a falar, portanto, o conciliar a vida pessoal, no fundo, com a vida profissional. Pronto. No fundo é isso. Exato. E isso surge em todos os contextos, que é conciliarem essas duas coisas. E claro que não é muito fácil fazer essa gestão do entender onde é que a nossa vida profissional começa e a nossa pessoal termina, onde é que a outra começa e onde é que a outra termina, não é? Porque até estão ali interligadas, não é? Portanto, aqui essa questão de haver, os próprios atletas em si têm de ter uma rede de apoio neste sentido. É extremamente importante que haja esta rede de apoio que lhes permita também, no fundo, perceber até onde é que podem ir e perceberem também com o que é que podem contar. E isto também faz parte de terem aquela força para seguir em frente com tudo aquilo que lhes com toda a exigência que lhes é colocada, portanto, à frente, não é? E que a própria modalidade em si exige para podermos estar em determinados patamares. Exatamente. Então é preciso que haja uma rede de apoio neste sentido. E tudo o que é atleta, tudo o que é alta performance, tem de haver, no fundo, esta rede de apoio. Então, quando tu falas de rede de apoio, porque eu vejo rede de apoio em tudo, ok? Em qualquer vertente da nossa vida, nós vemos a necessidade de existir uma rede de apoio. Por exemplo, se estivermos a falar de uma coisa tão natural quanto uma família. Dentro de uma família tu precisas de uma rede de apoio, ok? Dentro da nossa carreira profissional, nós precisamos de uma rede de apoio também. Se estivermos a falar, ainda dentro da área profissional, por exemplo, se estivermos à procura de criar um negócio ou outra coisa qualquer, se quisermos, por exemplo, temos um objetivo relacionado com o exercício físico, precisamos de uma rede de apoio. Porque há dias que vamos ter falta de motivação e etc, não é? Os atletas, por exemplo, jogadores de futebol, de basquete, outras modalidades, precisam desta rede de apoio, mas muitos não têm. Muitas pessoas não têm esta rede de apoio, até porque se calhar nem sabem o que é uma rede de apoio. Diz-nos lá o que é isso concretamente. A rede de apoio ou suporte pode até ser um treinador. Pode até ser dentro da própria equipa, vai haver este suporte. A pessoa sozinha, individualmente, haverá sempre este suporte. Pode até nem ser a nível familiar, não haver estrutura para, imagina, que não há estrutura para.
Ok, queres dizer que... Portanto, a rede de apoio não, é algo que pode-se encontrar em diferentes contextos. Ele pode encontrar a sua rede de apoio no contexto desportivo, por exemplo, porque precisas... O apoio não é só a nível emocional, existem depois, entre outras coisas, não é? Pode ser a nível material, pode ser a nível emocional, pode ser a todos os níveis. Exato. Não Exato. é? Porque eu vejo, olha, o que eu fiz com as minhas clientes e que muitos fazem é criar esta rede de apoio, que e nessa rede de apoio eu estou lá, até estão outros colegas, ou seja, os diferentes clientes que eu vou acompanhando, eles formam uma rede de apoio entre eles, ok? E depois existe outra coisa que é mais pessoal para cada um dos clientes, que é, ok, eu tenho o meu coach, tenho as minhas colegas, mas também tenho, por exemplo, o meu companheiro ou a minha companheira. Exatamente, que também faz parte. Que é importante. Muitas vezes, essas são as primeiras pessoas a sabotear os nossos objetivos, não é? E quão comum tu vês isso com os teus atletas? Ou qual é o seguinte, depois lá está. Estas questões todas, e lá está de entrar a parte psicológica depois, é haver a capacidade de haver, portanto, essa gestão também. Exatamente. Esta capacidade, no fundo, de ter a gestão emocional. Porque as questões familiares, questões que vão surgindo ao longo da tua vida, vão, de certa forma, ter um impacto, não é? Daquilo que tu fizeres, mesmo na tua performance. Exato. E é ali que entra a questão, portanto, da questão psicológica, da gestão, portanto, de teres psicologicamente algumas coisas muito bem desenvolvidas, algumas competências bem desenvolvidas. Lá está a questão, por exemplo, tu falaste logo no início, a questão da atenção e concentração, não é? Se pensarmos nisso, ok, eu saí de casa, estou a ter problemas em casa, imagina, já me aconteceu esta situação, há uns anos atrás também já fui treinadora e acontecia-me uma situação que era muito engraçada, que é haver questões familiares em casa e perceber claramente no rendimento como é que aquilo afetava. Claro. Muito mais sensibilidade, muito mais sensível ao choque, muito mais dificuldades em levantar-se quando cai. N coisas que tu vês claramente, não é? Ora, quando nós falamos, claro que isto não era alto rendimento, não é? Estou a falar enquanto treinadora, e aqui no alto rendimento, quando é que nos podemos permitir que isto aconteça? A questão é essa. Exato. E é aí que entra esta questão entre o ser amador e o ser de alta performance, não é? Se, portanto, estás dentro do campo, não te consegues abstrair das tuas questões, portanto, emocionais, que estão ali, ou não consegues fazer a tua gestão, isto impacta, portanto, ali o teu rendimento. Já estamos a falar daqui que a concentração não está no seu melhor nível. Claro. Porque não estás a fazer essa gestão, estás concentrado no que emocionalmente estás a sentir ou no que estás a viver naquele momento. Exatamente. Não é? Claro está que, se estiver tudo muito bem em casa e se tiver pessoas, de facto, lá está esta questão do suporte e do apoio, que te apoiam neste sentido, que estão lá contigo e que permitem, que te ajudem nesta gestão entre o profissional e o pessoal, como é óbvio, e é o que acontece também nas empresas, quanto melhor as pessoas estiverem, quanto mais felizes estiverem, quanto melhor. Quanto melhor o rendimento. Portanto, isto tudo é muito importante, não é? Então, estava aqui, só para não divagar muito, a questão aqui da concentração. Se eu não consigo gerir emocionalmente isto a nível de concentração, não estou a conseguir estreitar a minha atenção. Exato. Estou muito amplo e estou, se calhar, focada em estímulos
que não me estão a beneficiar no meu rendimento. Uhum. Quando em alta performance há muitos casos que acontecem, então podem estar a ter as suas questões, os seus problemas e isso tudo, mas têm esta competência muito bem desenvolvida, que é a atenção, concentração, a questão também da própria motivação em si, a questão da autoconfiança, entre outras coisas, e lá está esta questão do suporte também que poderá existir fora de casa. Exato. Que vai-te permitir, lá está, estar no nível que tu pretendes estar, porque vais-te abstrair. Exato. E isto é algo que se trabalha, e é por isso que aí, com a psicologia entra dentro do desporto também neste sentido, é algo que se trabalha, que te permite, de facto, abstrair e selecionar, não é? Aquilo que realmente te vai beneficiar naquele momento. Exato, exato. Olha, e quando tu falas de alta performance, nós estamos a falar de atletas de alta performance, de um nível muito mais alto, é profissional, não é? E eu gosto de falar da excelência, ok? O podcast chama-se Excelência e Progresso, mas para este contexto de desporto, vamos falar de excelência na performance, ok? Então, nós precisamos de ter alta performance diariamente, devemos ter esta excelência na performance. Mas só que a alta performance tem a sua exigência e tem muita pressão, ok? Esta diferença entre ser amador, isto e mais, claro, mas entre ser amador e ser profissional, entre ser medíocre e ser excelente. Eu acho que muitas pessoas não estão preparadas e não querem aceitar enfrentar este nível de pressão. E daí a excelência ser uma qualidade muito admirada, porque nem toda a gente chega lá. Nós admiramos o que é valioso, as coisas que são escassas são mais valiosas, não é? Então a excelência, que é algo escasso e difícil de alcançar, é admirado. Mas é possível nós alcançarmos, certo? Tu acreditas nisso? Se falarmos, portanto, em excelência, claro que é possível alcançarmos, não é? Alcançarmos esse nível de excelência trabalhando dia após dia para tal, não é? E se pensarmos aqui, por exemplo, no nosso Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um exemplo de excelência, temos aqui coisas que estão alinhadas, não é? E é possível. Esta questão do nível de pressão que tu estás a falar está relacionada com uma competência psicológica que se chama o controle da ansiedade e a gestão do próprio stress em si. Exatamente. É outra competência psicológica que é necessário ter. Tudo vai dar às competências psicológicas. É preciso conseguires fazer essa gestão, a gestão do stress, que é essa tal pressão que existe, esta gestão e este controle da ansiedade. Lá está. Para se chegar à excelência, é necessário percebermos quando é que esse stress e que essa ansiedade nos beneficia. Porque podemos também usar isso como uma ferramenta. Ela tem de existir. Esta ansiedade e este pequeno stress, ele tem de existir, lá está, para nos levar também a esta ação. Pois gera, por exemplo, coisas como adrenalina, não é? Sim, sim. Mas explica-nos melhor, por exemplo, há um certo nível de ansiedade e stress que é benéfico e podemos usar como ferramenta para mexer. Exatamente. Lá está. É preciso haver, lá está, este nível de stress e de ansiedade e estarmos numa zona ótima deste nível de ansiedade e stress, que é um nível em que tu sentes que tudo está a fluir, embora haja esse stress e essa ansiedade, mas que é positivo porque ajuda-te a fluir. E é necessário. É necessário isso, para que tu fluas. Porque se estiveres demasiado relaxado, isto nós estamos a falar aqui mais, portanto, aqui na questão do desporto, se estiveres mais relaxado a nível muscular, não estás preparado para a ação. Claro. Está muito relacionado com isto. Claro. E quanto mais ansiedade e um bocadinho mais de stress também,
estás mais preparado para a ação. Agora é preciso tu entender quando é que isto está a interferir com a tua performance ou quando estás justamente na tua zona ótima. Exato. Para fluir. É muito interessante como tu puseste isto, que é a necessidade de tu estares em stress e em ansiedade para que o teu corpo esteja preparado para a ação, não é? Porque se tu não tiveres estas duas coisas, a tua performance já não vai ser tão ótima. Por exemplo, diariamente, se nós estivermos numa situação de perigo, quer dizer que estamos em alto nível de stress e ansiedade. E é uma situação muito rápida e o nosso corpo atua automaticamente. Então, prepara-nos para que os músculos se ativem e, pronto, despertar a ação necessária para a tal sobrevivência, não é? O que eu acho que não se entende muito bem é que essas pessoas de alta performance, e tu falaste do Cristiano Ronaldo como o símbolo da excelência, é que ele também sofre disto, como tu disseste, que é necessário, que é a ansiedade, o stress. A gestão que ele faz é que é diferente e é direcionada para que a performance seja a melhor. E não, ou seja, ele tenta controlar os níveis de ansiedade e stress, mas são necessários, mas tenta controlar. Sim, ou seja, é preciso haver, mas tudo o que é demais, como se costuma dizer, faz mal. Se estiveres muito estressado ao ponto de começares a ter tensão muscular... Podes bloquear também. Claro, então se precisas fazer um movimento mais amplo e estás com os músculos contraídos, não consegues alcançar essa amplitude. Exatamente. Então, olha, agora que tu puseste isto desta forma... Não é, no fundo, é só para tornar as coisas mais simples. É isso. Ficas com o teu próprio corpo, neste sentido, vai reagir. E vai-te levar a contrair, porque isto do stress e da ansiedade tanto pode-te ajudar para a ação como para a inação. Exatamente. É o tal fight or flight or freeze, não é? Sim, exatamente. Pode-te acontecer lutar ou congelar. Também. Exatamente, pode-te acontecer isto também. Então lá está, é preciso esta gestão. É preciso desenvolver essa competência do controle da ansiedade, por exemplo, para conseguires ter esta gestão e perceberes, não, eu aqui, neste nível de ansiedade, é a minha zona ótima. Okay. Para a minha performance. Exatamente. Se tiver a menos, é mau. Se tiver a mais, é mau. Tem que estar aqui. Ótimo. Não é? Exato. Então, pondo isto para o dia-a-dia, acontece a inação que é... Existe um nível de ansiedade e stress tão alto que as pessoas congelam e não fazem o que é necessário, certo? Por exemplo, começam a procrastinar, têm o medo, não querem fazer certas coisas. Existe uma tensão muscular, a amplitude já não é tanta, então há ou congelamento ou pouca ação, não é? Então, como eu disse, para o dia-a-dia as pessoas então têm que fazer uma melhor gestão destas duas partes, a ansiedade, das emoções, para resumir, não é? Das emoções. Mas é numa situação de alta pressão. Porque nós não somos preparados, nós não nascemos preparados para lidar com a pressão. Se calhar com certo nível de pressão, mas não algum tipo de pressão, não é? Um tipo de pressão mais específico. Eu, por exemplo, eu já passei por situações de pressão em que não lidei bem. Isto eu recordo-me enquanto jogava futebol e não lidei, a minha performance foi muito baixa, aprendi, não é? Mas nós não estamos preparados para lidar com a pressão. E porquê que isto acontece? Não estamos preparados para lidar com a pressão. Eu não diria que não estamos preparados, nós estamos sempre preparados. Okay. Porque depois existem as respostas, lá está, como tu próprio disseste. Nós estamos sempre preparados, mas à nossa maneira. Porque aquilo que acontece é uma resposta. Ok. Tu estás a responder, só que pode não ser de uma forma que seja benéfica para ti. Para aquela situação também. Para aquela situação, porque tu estás a responder, tu podes responder, como tu próprio disseste, ok, pode haver a questão ou congelas, ou avanças, não é? A questão da luta, da fuga ou do congelamento, não é? E tu vais escolher.
Mas essa escolha ocorre no subconsciente. Vai-te ocorrer, sim, inconscientemente vai ser daí, depois lá está, mais uma questão, questão emocional, portanto é que vai-te levar a estas escolhas, não é? A estas escolhas. O engraçado é que, hoje em dia até, as pessoas, a questão do stress, esta questão da ansiedade, as pessoas continuam também muito em stress, muito ansiosas. Isto depois lá está, a tua questão, mas depois é o lidar, é esta gestão que tem que se fazer, tem que perceber, não é? Se, ok, está-me a permitir fazer as coisas que eu tenho que fazer ou não. Exato. Não é? E depois disseste, mas isso depois, com isto, depois leva-nos a procrastinar e etc. E temos coisas para fazer e depois, lá está, é a questão das emoções também. E lá está, esta questão da procrastinação, pois está muito relacionada também com estas questões emocionais. Não é tanto a questão, tenho que fazer e vou fazer. Às vezes são questões muito mais profundas. São questões muito mais profundas que depois, se não estivermos muito em contacto com aquilo que está a passar mesmo dentro de nós, a tendência para a ação também diminui. Sim, sim. Então, porque não estamos a perceber o que é que se está a passar. É uma questão ali que tu disseste agora da ansiedade, por exemplo, e daqui do stress. Vai muito ali, está muito ali no nosso subconsciente. Pronto. Se falarmos que está no nosso inconsciente, visto as emoções estarem lá bem no profundo, se não temos conhecimento, o que nos está a governar, o que nos governa, são as emoções. Nós estamos a ser completamente governados pelas nossas emoções. Exato. E quando não temos esse conhecimento, lá está, desta questão das nossas respostas, que tu próprio disseste, ou depois, ou congelamos, ou... Exatamente, mas se não temos consciência das respostas que damos, não dá para respondermos de outra maneira. Então aí isto tudo é um trabalho, e é aí que entra a psicologia, no desporto é aí que entra, porque se não temos conhecimento disto, não percebemos, e não temos alguém que também nos ajude a transformar aquilo que está dentro de nós, para nos ajudar, portanto, a alcançar determinadas questões que estão lá dentro. Nós não percebemos, não estamos a perceber muito bem do que é que se trata e que tipos de respostas que temos. Casos muito simples, Ismael, tu podes estar deixa-me ver, numa modalidade. Tu podes estar a praticar uma modalidade de combate. Ou até, vou pegar neste do combate que estás ali a fazer, não é? E podem-te surgir questões, não é? Que estão relacionadas internamente contigo que podem-te fazer ganhar ou perder um combate. Se tu tiveres a repetir qualquer coisa que está bem lá dentro de ti, de uma repetição de uma situação, por um simples exemplo, não é? Então é necessário, portanto, haver este trabalho. Outra questão é, eu estava a ver um documentário em que uma treinadora estava a falar, muito engraçado em relação a isto, e eu estava a refletir sobre aquilo que ela me estava a dizer. O que é engraçado é que ela perdeu um campeonato enquanto atleta, perdeu aquele campeonato enquanto atleta, e o engraçado é que ao longo da vida dela, enquanto treinadora, repetiu aquilo, repetiu aquela situação por inúmeras vezes. Por inúmeras vezes estava quase, mas não chegou lá, não é? E a questão que se coloca é, será que é realmente a equipe em si, ou será que há alguma coisa em mim que faz com que o meu trabalho depois siga numa direção? É claro que depois existem fatores externos, como é óbvio, não é? Que não controlamos, se as outras equipas estiverem mais bem preparadas, se houver, N coisas, não é? Que nós não controlamos, N variáveis. Exato. Não é? Até o facto de estarmos a jogar em casa ou não. Isto também é outra variável. Estarmos a jogar em casa ou não. Também influencia. Há N coisas que influenciam. Exato. Mas até que ponto também não estarei
a repetir aqui alguma coisa, não é? No fundo, seja, é interessante. Isto é a minha reflexão. Sim. Em relação à criação de um padrão e depois a repetição dele. Portanto, há N coisas aqui que poderão estar em causa, as questões da autoconfiança também, não é? De se perceber, não é? Esta competência que depois vai variando de contexto para contexto, mas que por vezes também poderão estar ligadas com coisas mais profundas, não é? Só assim para fazer aqui um pequeno resumo. Então é preciso haver este trabalho, não é? Se uma pessoa quer chegar à excelência, é muito importante que haja também este trabalho. Exatamente. Para não se cair, portanto, nesta questão, portanto, por exemplo, da procrastinação, por exemplo, ou nesta questão de se alcançar uma pessoa obesa que alcança determinados resultados. No outro dia estava eu a ler qualquer coisa em relação a isto, não é? Tudo relacionado aqui com esta área. E o engraçado e lá está, e tu frisaste até isto há bocado, que é, muito bem, chegou, já teve alguns resultados, perdeu peso, muito bem, está ótimo. E o que é que de repente faz com que a pessoa depois volte a ganhar todo o peso ou volte, não é? É isto, tudo. Ok. Questões, por vezes, emocionais. Exatamente. Até mesmo questões de, mesmo a nível corporal, não é? A pessoa atinge uma determinada forma. Imagina uma pessoa, por acaso, uma pessoa obesa, não é? Por acaso estou aqui tipo a reprocessar aqui um bocadinho, uma pessoa obesa, não é? Que sente que com aquele peso e com aquele corpo consegue impor mais respeito. Okay. Por exemplo. Isto é a percepção que a pessoa pode ter, não é? Por exemplo, sim, é só um exemplo. Sim. E perde-se, posso perder peso, não é? E perco peso, não é? Estamos lá, não é? Ou seja, estamos em sintonia. E a pessoa perde o seu peso. Mas perdendo o peso, na simbologia daquela pessoa, pode ser que estou a perder um estatuto. É algo que o ser humano... Ou seja, o peso representava respeito, autoridade. Pode. Isso usando só o exemplo, não é? Tendencialmente, pode, para algumas pessoas pode. E isso pode-te levar a querer, não é quereres, não é? Mas voltar sempre. Tens de voltar a isto. Então é preciso resolver alguma coisa. Ok, então, ou seja, antes de embarcar. Por exemplo, é só um exemplo. Sim, eu percebi que era, pelo que eu percebi, pelo que estás a dizer, é que se houver aqui alguma associação entre o estado físico da pessoa e o preenchimento de uma necessidade emocional, que neste caso seria o respeito, a autoridade, ou seja o que for, deixar de ter aquele estado físico para, pronto, a pessoa é obesa ou tem imenso peso, para outro, perde peso, então a pessoa pode associar, não se calhar de uma forma consciente, mas associar poderá ser. Perde a autoridade, perde o respeito e tudo mais. Poderá então, ser. Pode voltar aos comportamentos que lhe aproxime novamente àquela associação de respeito e autoridade. Sim, completamente. Então, antes de embarcar nesta jornada de excelência, é necessário então haver uma limpeza mental, ok? Eu digo limpeza mental, não é limpeza mental, é... Sim, não é bem uma limpeza mental, mas é um fortalecimento. Sim. É um fortalecimento das competências. Quando eu digo limpeza, nem sequer... Não é esse o termo, mas o que eu quero dizer é resolver as questões. Por exemplo, deste exemplo da treinadora.
Então ela tinha uma questão para resolver. E se calhar, pela tua reflexão, ela estava a repetir ali um padrão porque havia uma questão por se resolver. E este exemplo que deste, que é só um exemplo. Sim, é só um exemplo, é só um exemplo. Nesta questão também seria útil fazer aquilo que seria uma possível limpeza, mas eu não quero dizer limpeza, mas resolver esta questão para que o caminho para a tal excelência seja muito mais simples, muito mais claro. Claro. Contudo aqui, sim, contudo aqui, a questão aqui da excelência depois o foco, no fundo, depois, vai ser muito nestas questões, por assim dizer, das competências em si, do desenvolvimento das competências, das questões dos objetivos em si, em que muitas vezes vai-se estar a trabalhar muito ali, na questão dos resultados, na questão do, lá está, para atingir-se a excelência, portanto, através da questão, portanto, dos próprios resultados em si, não é? Se trabalhar as competências para tal, trabalhar a competência psicológica para tal. Nem tanto o que está em falta, mas o desenvolver o que já existe e poder, a partir daí, conseguir-se os resultados que se pretende, não é? No fundo, o foco vai estar muito, muito, muito ligado nisto. Esta questão da gestão emocional vai estar, de certa forma, também ligada, porque o atleta vai precisar também de ter esta gestão emocional, e aqui mais no campo, portanto, esta questão psicológica das competências, mais as competências, portanto, do controle da ansiedade, da motivação em si, são essas competências que ele deverá, então, estar aqui a trabalhar no máximo para conseguir, então, alcançar essa tal excelência, não é? Perceber o que é que funciona em si, o que é necessário desenvolver mais para conseguir essa tal excelência. Exatamente. E acho que existe aqui uma outra componente super importante em qualquer área das nossas vidas, que é aquilo de calos mental, a resiliência. A capacidade da pessoa levantar-se depois de uma queda. Nós vamos tendo várias quedas na nossa vida, e essas quedas, muitas delas são boas, se não a maioria, se não todas, não é? Mas há quedas que são boas, no sentido de que cada vez que nós cairmos, conseguimos levantar mais fortes. Mas é preciso estar presente essa tal resiliência. Caímos 7 vezes, mas conseguimos levantar 8. E cada uma das vezes que levantamos é mais forte, não é? Isto é uma característica também lá está, do alto rendimento, da excelência. Se fala de alto rendimento, da excelência. Sim. Da excelência é esta questão também. É uma característica que os estudos indicam que é, portanto, uma característica dos atletas de alto rendimento. É perceberem se estão, portanto, lá está, orientados para a tarefa, e depois lá está esta questão também de haver também, atenção, a autoconfiança desenvolvida neste sentido, para que se possa também permitir cair e ter a força também para levantar, não é? Exato. Levantarmos mais fortes do que quando caímos, não é? No fundo é isso. E percebermos que, lá está, quando fazem um remate, falharam e continuarem ali a tentar. Haver esta capacidade, haver, lá está, esta resiliência. A persistência, não é? Estarem ali e persistirem. E isto é uma característica que, de facto, tem de existir na excelência, porque se erras e depois ficas por aí, não vais conseguir, portanto, no fundo, alcançar a excelência. Então, tu continuas ali a tentar. Não continuas ali na repetição. E é preciso que haja também essa repetição. No fundo. E que haja uma prática também, uma prática deliberada. Exato. Às vezes nem sempre está sempre associado àquilo que tu estás a fazer. Pode estar associado indiretamente. E haver, portanto, esta prática deliberada, não é? De estarmos ali, de trabalharmos, de estares ali a trabalhar, no fundo, estares orientado para a tarefa, estares orientado para a tarefa e não tanto orientado
para, por vezes, o resultado, porque se estás orientado para a tarefa, automaticamente depois chegas ao resultado. Se falarmos aqui, por exemplo, estivemos a falar do nosso Cristiano Ronaldo, em que, por exemplo, quando ele faz a sua prática deliberada, em que muitas das vezes ele acabava o seu treino e após o seu treino ele lá continuava a treinar, por exemplo, imagina um livre, que ele queria aperfeiçoar esse livro, estamos ali numa prática, portanto, deliberada, em que ele está orientado para a tarefa, não é? Estando orientado para a tarefa e não tanto para o resultado ou para aquilo que os outros poderão estar a fazer, não é? Ele está orientado para a tarefa, para a melhoria da sua tarefa, para a melhoria, portanto, da sua performance, não é? E está ali a persistir, não é? E lá está, para conseguir a sua excelência, não é? Exatamente. A sua excelência. E esta prática deliberada requer, portanto, esta tal resiliência que tu disseste, que é ok, eu sei que o erro vai fazer parte, não é? Então, vamos lá. Caí, vou-me levantar e vamos continuar a avançar. O que é que com isto, não é? O que é que eu posso levar disto? E é preciso, lá está, esta tal capacidade de perceber no que é que aquela situação me poderá beneficiar em termos de excelência e de progresso. Lá está, se falarmos de progresso, é neste sentido. Muito, muito interessante. Excelência e progresso. É exatamente isto que eu falo. É excelência em progresso, não é? Eu queria ter tocado antes no ponto da autoconfiança, mas como tu falaste de prática, acho que faz mais sentido falar da prática em primeiro lugar e depois da autoconfiança, que vamos finalizar com isso. Mas a parte da prática é que também é muito negligenciada, porque a prática é que traz aquela coisa que é a tal perfeição que as pessoas dizem, mas eu não sou muito fã de usar a palavra perfeição, mas é mais, disseste muito bem, a prática é que vai levar à excelência, não é? E nós vemos, num dos episódios eu estive a falar do Kobe Bryant, e ele falava disto, ele é o exemplo perfeito para mim, de excelência, juntamente com o Cristiano Ronaldo e outros atletas. Estivemos a falar ainda do desporto, não é? O Bolt, o Phelps. Há vários, do Phelps, exatamente. Estivemos aqui a falar, existem vários atletas, mas eu vejo muito isto no Kobe Bryant. Ele tinha, com a sua mentalidade Mamba, né? A Mamba mentality, ele tinha aquela capacidade de foco, uma coisa, e atenção, uma coisa que era... na sua geração era pouco, não era habitual, não é? Ele disse isto várias vezes: eu dentro de campo, o que eu tenho de fazer é ter atenção apenas no jogo, abstrair-me da claque, seja o que for, não interessa onde é que eu estou, é só interessa aquilo. Então é a capacidade de foco e atenção, e depois a prática. Ele disse que ele praticava 4 vezes por dia, enquanto outras pessoas, quando ele já ia se calhar no terceiro treino, as pessoas estavam a acabar o primeiro, ou começar o segundo, algo assim. Ou seja, enquanto as pessoas treinavam se calhar 2 horas, ele já tinha feito 10 horas de treino. Sim. Se multiplicarmos isto por 10 anos, onde é que vamos imaginar o avanço que ele já tem de prática? Quantas vezes é que ele já testou aquele movimento? Ou seja, a parte técnica dele vai aumentar de tal forma que ele já vai ter aquilo que é o edge em inglês, é o avanço. Ele já falhou, por exemplo, naquela jornada, ele já falhou aqui e aqui. Ele está lá em cima. As pessoas ainda vão ter que falhar umas 2 vezes, não é? E ao longo daquela época, ele já fez, se calhar, em uma época, ele já fez quase 5 épocas juntas. As outras pessoas, os outros atletas, eles ainda estavam a fazer meia época. Ele já tinha feito quase 5 épocas numa só, através da prática. Nós vemos isto com aquilo que o Malcolm Gladwell disse, a regra das 10.000 horas, não é? É um estudo que, sim, é o Erickson e sim. Ele fala disso, mas é um estudo que é feito. É um outro estudo, sim. O Erickson, sim, com a prática das 10.000 horas para se conseguir atingir aquela excelência que se necessita, não é? Até foram feitos com músicos também, não é?
Sim. É que 10 mil horas nós não estamos a falar de isto feito em dois anos. Não. Isto é quase construir uma carreira, não é? Uhum. Ou começas muito cedo, se calhar, vamos dizer, aos 6 anos, 7 anos, começas a praticar, e tu, quando estás nos 20 anos, que ainda estás quase no início da tua carreira profissional, tu podes, potencialmente, ser um dos melhores ao praticar estes anos todos, não é? Mas estamos a falar de vários anos de prática, mas depois existe uma vida, não é? Sim. Existe uma vida para se viver. E nem todos, por isso é que nem todos alcançam essa excelência. Como é que tu fazes isso com os teus atletas? Isto, no fundo, não é ele, lá está. É eles próprios conseguirem, portanto, fazer no fundo, esta gestão, não é? Lá está, esta gestão. Entre, lá está, a vida familiar, muitas das vezes, e esta parte profissional. Daí nós estávamos a falar anteriormente da questão de haver, de facto, o tal suporte que te permita, de facto, fazeres isso. Exato. Haver esta compreensão. Porque às vezes, muitas das vezes, o próprio atleta está num flow em que precisa, de facto, de estar ali, está muito focado ali na sua vida profissional. O foco. E é preciso, de facto, haver, não há aqui uma outra forma, se a pessoa, de facto, for do tipo de pessoa que gosta, de lá estar, de fazer a sua prática deliberada e da sua prática de fazer X horas, não é? É estar consciente que existem algumas coisas que, de facto, vão ficar por fazer, não é? Mas depois lá está a questão de haver o delegar, que no fundo nem é tanto o delegar, é preciso estar muito bem, lá está esta questão, rodeado, para que isto também possa acontecer. Em que a pessoa esteja bem para perceber, ok, eu posso estar a praticar aqui estas horas, porque há outra tanta parte que está assegurada. Exatamente, eu passei por isso, sabes? Muitas vezes eu quando tinha certas coisas para fazer, como treino, eu tinha que treinar, mas se houvesse uma questão a ser resolvida, por mais que eu fosse treinar, eu não conseguia dar o meu melhor, porque a minha mente estava noutro lugar e tinha a preocupação e só queria acabar o treino para ir resolver qualquer outra questão. Exato. Então, naquele momento eu já não dava o melhor de mim se houvesse uma questão a se resolver. E acho que muitas vezes, pondo isto outra vez na vida real, muitas vezes é o que acontece. Nós temos um objetivo, mas temos outra questão por resolver ou não está assegurada. Então, essa questão por se resolver serve como distração. Sem dúvida. E também pode levar a tal procrastinação, não é? Aqui na questão da excelência, se estivermos a falar aqui da excelência, já estamos a falar aqui noutra coisa, porque no fundo esta questão da procrastinação até nem vai estar ali tanto por dentro. Quando já estás por assim dizer, na excelência, numa alta performance, isso acaba por se eliminar, no fundo, automaticamente, no fundo, não é? Estava só a dizer diariamente as pessoas que... Mas repara, tu disseste procrastinação, isto pode-te levar a procrastinação de outras áreas da tua vida. Sim, isso também pode ser. Nós às vezes pensamos na procrastinação só em algumas tarefas e quando nós podemos procrastinar em diversas áreas da nossa vida. E agora tu disseste nisso e agora pus-me aqui a pensar um bocadinho, a ir um bocadinho mais além. Pode-te levar a procrastinar
noutras áreas da tua vida, quando existem outras coisas por resolver que tu não consegues resolver porque tens, lá está, a tua vida profissional e estás tão... também existe essa parte tão mergulhado na tua vida profissional que procrastinas noutras coisas, noutras áreas da tua vida. Isto é um pequeno à parte aqui para a questão da procrastinação, que às vezes temos aquela sensação que só procrastinamos nas questões da tarefa. Ou sou um atleta e já não treino tanto quanto deveria treinar. Ora, no caso da alta performance, aqui não existe muito isso, não é? No caso da excelência, porque se tu estás em direção à excelência, lá está. O teu nível de competência, nível de concentração, lá está, que falámos. Nível da questão da competência e concentração, a questão da resiliência que tu falaste. Existem aqui N coisas que vão-te fazer com que tu estejas ali orientado para a tua tarefa. Exato. Não é? Logo, não te vão permitir procrastinar nesse sentido, porque tu estás num nível que não te vai permitir. Estiveste a falar da questão da pressão, por exemplo, não é? A questão da pressão, a questão da ansiedade, não é? Pronto. Tu, quando estás aqui neste nível, não é? Na excelência, isto estamos a falar, portanto, no desporto, automaticamente tudo vai fluir neste sentido. Sim. E lá está. E quando tu tens essas competências todas afinadas, não é? Não haverá esta questão da procrastinação, por exemplo, não é? Da procrastinação, por exemplo. Mas poderá existir nas outras áreas da tua vida. E é aí que entra também esta capacidade de gerir e também de haver esta questão que tivemos a falar do suporte e do apoio e etc. São coisas que têm que estar muito bem alinhadas para que tu também, a nível profissional, consigas fluir, não é? No fundo, porque se não há este alinhamento também, lá está, ou estás muito bem, não é? Mentalmente, a nível das tuas competências psicológicas para dares continuidade, portanto, a nível profissional, ou mais tarde ou mais cedo acaba por haver uma interferência, um impacto neste sentido. Completamente. Não é? Diz, eu vejo que estás aqui a querer dizer alguma coisa. Disseste muito fogo, tu disseste, porque eu falei da procrastinação, e há duas... Mas a minha mente acaba por... Começo a refletir e começo... Desculpa lá, eu começo Não, tu fizeste bem, porque as questões que as pessoas mais me perguntam são a motivação e disciplina, não é? Sim. E eu naturalmente introduzo aqui a procrastinação, não é? Então, sim, se nós estamos muito motivados, eu percebo o teu lado, se não estamos muito motivados, acabamos por começar por adiar, ai, exato. Agora, hoje não, ai, amanhã. É muito, é tão frequente. Falar de interromper, sim. Mas quando tu falas, quando disseste que, basicamente o que disseste é que, ok, bem, não disseste isto, mas eu entendi desta forma que é, sim. Na jornada da excelência, a procrastinação não é uma carta, não entra, não é? Neste nível de excelência, nem sequer se fala de procrastinação. Se calhar fala-se de foco, gestão de emoção, de emoções. Competências psicológicas. Agora, a procrastinação não entra na jogada. Procrastinação e excelência são como opostos. Se estivéssemos a falar de coisas... Opostas. Não é? Excelência e procrastinação. E outra coisa é estarmos a caminhar para a excelência. Dentro do caminho da excelência pode existir, de facto, estas questões. Exatamente, muito interessante. E vão existir. E vão existir momentos em que, não é? Quando nós estamos em construção de algo, e lá está, estamos a desenvolver competências, vamos estar a desenvolver competências, não é? E estamos em progresso, e este progresso, não é? Vai nos ajudar também neste tal desenvolvimento das nossas competências psicológicas, e é este desenvolvimento
vai-nos fazer chegar até um determinado ponto. Mas lá está, ao longo de todo o tempo vamos estar neste desenvolvimento, não é? Tanto enquanto pessoa, no que quer que seja, em diversas áreas da nossa vida, que acaba depois, no fundo, por ser transversal, mas estamos aqui num progresso até chegarmos à excelência que nos permite repetirmos resultados. Exato, usarmos modelos para repetir resultados. Não é? Se chegamos à excelência quando conseguimos repetir resultados com tudo aquilo que nós fomos ganhando ao longo do nosso processo. Uau, não é? Ao longo da nossa corrida, imagina, não é? Ao longo disto tudo, não é? A questão é essa. Isso é poderoso. André, isso é poderoso. Imagina, não é? Imagina o nosso Bolt, não é? O nosso Bolt. Ele tem a sua própria fórmula que lhe permitiu chegar onde está, não é? Exatamente. Mas ele foi construindo a sua fórmula ao longo do tempo que lhe permitiu, não é? Chegar à excelência dentro da modalidade dele. Seja num único festejar antes de chegar à meta, que também é uma questão, mas que é uma questão psicológica, de uma competência psicológica também, não é? Que é a capacidade, portanto, de projetar aquilo que vem a seguir, não é? E eu estou aqui no Bolt, que eu gosto muito dele, não é? Também sou suspeita, mas seja nisto, no festejar, seja no se conectar com as próprias emoções positivas, que ele é uma pessoa muito... Hás de ver isso, e ele até quando ele fala nisso, é uma característica minha, e não abro mão, porque ajuda-me, não é? Claro. E faz parte da minha fórmula, ok? E é isto que é a questão do progresso, é isto, não é? Há situações em que vamos estar a procrastinar, sim, porque por vezes estamos perdidos. Exatamente. Estamos a procrastinar porque estamos perdidos. Por vezes estamos perdidos, por vezes por questões próprias emocionais de incerteza, não é? Estamos ali. São N questões que nos levam a procrastinar. Porquê? Porque ainda não estamos, não é, na excelência. Nós não, em termos de tarefa, não estamos assim tão desenvolvidos neste sentido, não é? E depois, quando chegarmos ali, vão surgir também outras coisas, mas já estaremos a falar do afinar. Do afinar. Exato, melhorar. Afino, já sei que é isto, agora estou a afinar, não é? Tu falaste em modelos, tu falaste em fórmulas, quer dizer que eu posso pegar a fórmula de alguém como um modelo, não é? Tentar aplicar em mim, mas terei que adaptar, claro, àquilo que eu quero alcançar e aquilo que serve para mim e afinar. Mas lá está. Podemos, de facto, ver, não é? E ter, portanto, alguém de referência e ver e disseste, posso tentar fazer. Sim, mas lá está. Cada indivíduo é um indivíduo. E a nossa fórmula vai variar muito em detrimento daquilo que temos internamente, dos nossos fatores externos também. Se quisermos ir mais profundo, outras questões também biológicas. Portanto, biológicas, genéticas, entre outras coisas. Ok. Portanto, é bom também percebermos, ok, muito bem, isto é uma referência para mim, o que é que eu posso tirar que pode se aplicar a mim? Sim, mas como é que eu posso criar a minha própria fórmula, que é a fórmula que eu sei que eu consigo fazer, que eu sei que eu consigo replicar, porque cada indivíduo é um indivíduo. Eu não posso... Existe uma estrutura base. Mas existe uma estrutura, não é, pronto, não é uma fórmula matemática, claro, porque senão... Sim. A questão de que, ok, eu tenho que haver preparação, tem que haver treino, tem que haver, sim, a questão também de dizer, tem que haver disciplina, tem que haver comprometimento. Sim, se estivermos a falar neste sentido, sim. Depois de facto, mas depois... Para ser adaptada à pessoa, ao contexto da pessoa, aquilo que a pessoa quer alcançar e as ferramentas disponíveis. Exatamente. Ferramentas, eu digo, tanto físicas, biológicas, mentais e pronto, até de
a rede de apoio, não é? Sim, depende muito daquilo que tu queres alcançar, depende muito do que é que tu pretendes alcançar também. Exato. Não Olha, é? agora a questão aqui que é mais que só para que é a cereja por cima do bolo, não é? É uma questão muito, muito falada. E não é a motivação, não é a disciplina, é a autoconfiança. Muitas pessoas têm falta de autoconfiança. Não sou confiante, não tenho outras coisas como autoestima e tudo mais. Mas a autoconfiança, que é super importante. Em primeiro lugar, o que é autoconfiança? Diz-nos lá. A autoconfiança lá está, num termo mais simples, é o confiarmos em nós, não é? No fundo é isso, é confiarmos em nós naquilo naquilo que fazemos. Então qual é a anatomia para a falta de? Porque muitas pessoas não confiam nelas, não confiam nelas. Existem várias questões aqui, como experiências, influências externas de pessoas que lhes passaram na vida e tudo mais. Mas quais são as coisas mais comuns para a falta de confiança? Mas lá está, é como tu disseste, portanto, tem N variáveis que influenciam. Por isso a competência, não é? Se falarmos da competência da autoconfiança, não é algo que podemos dizer que se pode treinar isoladamente. Exato. Ela não é um músculo que se vai treinar isoladamente. Ok. Ele vai estar interligado com várias coisas. A autoestima, portanto, o próprio autoconceito em si, como é que tu te vês? Com muitas variáveis, não é? A tua própria experiência de vida, não é? As tuas situações de vida, o contexto em si, depois varia de contexto para contexto. Não és sempre não és sempre confiante, como também não é em todo o lado que não és confiante. Varia de contexto para contexto. É dinâmico, é algo dinâmico. E se calhar é isto que faz com que as pessoas... Sim. Uma pessoa que acredita que não tem confiança, põe essa crença em quase tudo na sua vida. Mas há áreas que a pessoa é confiante. Algumas áreas da pessoa pode ter um bocado mais de confiança. Deve existir áreas que sim. Por exemplo, uma pessoa que seja... acho que todos nós temos a parte introvertida e extrovertida, não é? Muitas vezes associamos a pessoas extrovertidas como mais confiantes, mas e logo as pessoas introvertidas têm pouca confiança. Eu acho que essa associação não é necessariamente correta. Eu tenho as duas partes. Há situações em que eu sou mais introvertido. Há situações onde eu sou mais extrovertido, mas não significa que seja mais ou menos confiante em cada... Não. Então, mas há situações em que as pessoas parecem ser mais introvertidas, logo parece que não têm tanta confiança em várias áreas, no ambiente social, outras coisas, mas quando estão em casa já conseguem ser mais extrovertidas, mais naturais e logo mais confiança. Então, pode existir aqui alguns mecanismos a serem aplicados para que a pessoa replique essa confiança num ambiente mais isolado para outro tipo de ambientes. Mas, claro, esta transição não pode ser tão bruta. Deve ser quase controlada, de uma forma, ok, teste, como a testar, ok, vamos experimentar, deu, perfeito, é progresso devagar, né? Isto é possível desta forma ou existe outra forma ou nem sequer não existe nenhuma fórmula? Não podemos falar de uma fórmula concreta para se fazer isto. Se eu passar isto para o contexto esportivo, claro que nós estivemos a falar agora há bocado da questão da prática. Quanto mais praticarmos, quanto mais autónomos estivermos na nossa prática, mais também a confiança
aumenta neste sentido, porque tornamos-nos mais eficazes naquilo que estamos a fazer. Exato. E com a eficácia, a autoconfiança também vai aumentando também. O nível de autoconfiança também aumenta. Não é? Praticas, fazes, e a tua confiança também vai aumentando. Mas lá está, estamos a falar num contexto em que tu estás a praticar algo e que a partir do momento em que praticas, o teu autoconceito em relação a ti muda de certa forma. Já te sentes capaz. Exatamente. Já te sentes capaz, sentindo-te capaz, sentes mais confiança para arriscar, por assim dizer. Não é? Uau! Se partiste do pressuposto que, imagina, estás a jogar basquete e começas a acertar mais a fazer mais cestos. Não é? Vais arriscar mais porque estás mais certo de fazer mais cestos. Agora repara que a autoconfiança depois não vai só até ali. Na tua capacidade de que, ok, em 10 cestos já consigo fazer 9. Mas apesar de ela poder partir daí. Exato. Só que ela tem de ir muito mais além disto, que é, eu fiz em 10 cestos, falhei 4. Será que me vou manter a insistir? Ou vou parar? Não é? Que eu chego no jogo e estou extremamente confiante porque, imagina, fiz 9 em 10. Mas eu chego no jogo, portanto, o meu nível de autoconfiança com a tal prática deliberada, com a tal prática da acumulação da prática, não é? Vou-me tornando melhor e vou-me tornando mais confiante porque depois... isto só para não me perder com a questão de como é que eu me vejo. Se eu me vejo capaz ou não. Chego ao jogo e falho, não é? E a questão que eu tinha colocado é, muito bem, falhei, não é? A autoconfiança tem que ir muito mais além, não é? Será que continuo? Ou será que agora vou deixar-te de... Como já falhei 4, olha, já nem vou me aproximar do sexto, vou-me colocar aqui, vou defender e vou fazer umas assistências e tal. Pois é. Temos muito esse comportamento dentro do campo e dentro do desporto, é verdade. E pronto, e quem fala de desporto fala na vida, mas depois temos de ver aqui a questão do contexto, que são coisas... Sim. Coisas distintas, mas no fundo não são tão assim, mas pronto. Sim. E chego, falhei 4 e é aí que eu decido. Ou decido continuar a insistir na mesma e a arriscar, ou a percepção que eu tenho de mim mesmo muda ali. Não é? E se esta percepção muda, eu não me sinto capaz, vou à questão anterior, o que é que eu vou responder? Ok, já não vou fazer mais nenhum cesto. O que é que aconteceu aqui à confiança? O nível baixou. Claro. Agora, aqui, se estiveres muito bem desenvolvido neste sentido, ok, já falhei 4, muito bem. Vou continuar aqui a fazer as minhas assistências e tal. Consegui aqui no 1 para 1 passar, mas não vou passar ao indivíduo que está atrás se eu estou aqui perto do sexto, não é? Claro. Ok, falhei 4, mas vamos lá. A percepção que eu tenho da minha capacidade não se limita aos 4, falhei. Vai muito mais além. E é aí que sim, que a minha confiança está consistente nesse sentido. Muito interessante, porque a confiança vai ligar a todos os outros pontos, não é? Liga. Eu vejo isso muito com as minhas clientes, por exemplo. Muitas delas, quando me abordam, dizem que têm autoestima baixa, muitas nem sequer conseguem se olhar ao espelho, então é o conceito da sua imagem, não é? Da sua pessoa. E que depois não têm confiança para fazer várias coisas.
que até gostariam, não é? Entretanto, depois quando começam, vêm pequenos ganhos, pequenas vitórias, o conceito da sua imagem começa a mudar, não é? Já começa-se a olhar ao espelho, porque eu tenho uma pessoa que disse que já não se olhava ao espelho há quase 2 anos. E por acaso olhou-se ao espelho porque uma amiga quase a forçou a tal e ela ficou surpreendida, não é? Mas depois teve os tais ganhos, começou a mudar a sua imagem, não a sua imagem, a percepção da sua imagem, e isto deu-lhe confiança para também arriscar ou tentar fazer outras coisas. Ela tentou e até viu que não era um bicho de 7 cabeças, até era possível, porque a percepção da sua imagem tinha mudado. Então são os tais pequenos ganhos que depois influenciam outras áreas, não é? Sim, também influenciam, mas não é... estes ganhos influenciam, mas o que influencia aqui mais é esta questão de como é que a pessoa se começou a ver. Exatamente. Porque é essa a base, não é? Por isso muitas questões são depois muito profundas e muito internas. Exato. E do que também pode, que estivemos a falar há bocado do resultado desta pessoa, fez vários ganhos e depois acaba por perder tudo, também é neste sentido. Também, se não tiver a capacidade de haver de se ver, não é? Porque tudo o que é autoconceito, autoperceção, etc., é tudo como é que a pessoa, não é? Se encara a si própria, se vê, a autoconfiança, não é? Se sente, como é que se sente em relação a si própria, entre outras coisas. Então, por vezes, é muito profundo, não é? Mesmo a questão da procrastinação, eu hoje já comecei a fazer, é mais como é que eu me estou a sentir. O que é que eu estou a sentir que me fez com que hoje eu não fosse treinar? Exatamente. Não é? Também é muito por aí. É muito por aí. Isto estaríamos aqui... Portanto, esta questão da autoconfiança, e lá está, muitas das informações que vão-se passando por aí, parece que isto é um músculo que se treina e já está. A autoestima que é um músculo que se treina e não é. Há muita coisa aqui envolvida. Tudo o que é auto vai estar envolvido e vai estar de mãos dadas aqui. Tudo o que é auto. Top. Então, é uma coisa que tu podes só estar ali a trabalhar, estares ali na questão da autoestima e só a partir daí surgir imensas coisas, não é? E surgir imensas coisas. Mas não é um trabalho que se faz, não é um músculo, é algo que é dinâmico. Exatamente. É algo que é dinâmico. Não é tão linear, não é linear. Não é linear sequer. Não é linear sequer. Não é linear sequer. E é isto que tem que se ter muito cuidado quando se fala dessas questões, porque não é linear. Não é ter ou não ter, eis a questão. Como se costuma dizer, ter ou não ter, eis a questão. Ter ou não ter. Bem, estou aqui um bocadinho a brincar, mas por vezes parece que é ter ou não ter. Exato. Eis a questão, e tens de ter. Não. Tem que ser não. A excelência está em constante progresso, não é? Não é nós passamos o nível e está feito. Não. Lá está. E as coisas não são lineares. Não são lineares. Exato. Não são assim, não é algo assim tão linear, tirando algumas outras questões que tivemos aqui a falar, não é? Que a questão da disciplina, o comprometimento, são coisas que, como é óbvio, não dá. Mas depois lá está, cada um tem a sua própria dose. Exatamente. O que é para ti, não sei quantas horas, para mim pode ser menos ou pode ser mais. Mas claro. Também, não é? Pronto, depois lá, a questão da forma que estivemos a falar vai muito em contra isto. Mas pronto, para não fugirmos tanto disto, sim, Ismael, estavas a dizer. E isto liga muito bem à questão da resiliência mental e lidar com os fracassos, com os erros, a forma que encaramos os erros, porque isto dos erros há muito a se falar sobre isso, mas eu vejo uma necessidade enorme de nós falarmos sobre
o que é um erro, o que é falhar, porque as pessoas veem o erro como o final. Ok, falhei, pronto, está feito. Já não consigo. Estás a ver? É uma confirmação de que eu não sou capaz. Lá está o autoconceito, não é? Existem aqui várias coisas. Então, este conceito do erro, da falha, do fracasso, que muitas pessoas têm medo e levam-lhes a remeter-se na zona de conforto ou fugir, sair dessa zona, evitar sair dessa zona, porque vem o erro como um bicho de sete cabeças. Então, eu acho que, principalmente para a alta performance, principalmente para a excelência, né? Nós temos que entender que o erro faz parte do processo, faz parte da evolução e é necessário. E é necessário para que haja progresso. Porque senão seria, eu nasci, fiz, está feito. Mas não, eu nasci, aprendi, não, eu nasci, fiz, falhei, aprendi e continuo nisto, não é? Cada vez que repito, vou crescendo um bocadinho, nem que seja um bocadinho só. Mas eu estou confortável com o erro. Eu sei que ele faz parte. Isto vai de encontro à questão da autoconfiança. Exato. Porque eu estou confortável com isto. Porque eu tenho uma percepção diferente do que é, não é? Tu estás a falar aqui da questão do erro, eu tenho uma percepção do que é e do que me traz, da sua importância. Exato. Não no sentido de uma validação daquilo que sou, mas daquilo que eu sou capaz de construir com. E lá está a questão do progresso. Para a excelência. Então, quem está no nível de excelência parte já com, não é, a nível psicológico, com estas questões também e trabalha esta questão para que assim o seja. Brutal. Não é? Para integrar estas coisas que vão surgindo, para as integrar de uma forma produtiva, apropriada, que lhes permita progredir. Não é? No fundo. Mas, de facto, há quem veja o erro, não é? Estamos a falar, não é? No geral, no fundo, não é? Ok, eu erro, vou ficar por aqui, já não... Lá está a questão da autoperceção que falámos e isto tudo. Mas também é preciso encararmos isso que, como as pessoas também precisam de se proteger de certa forma. Importante também, claro. Isto, pronto, é mais uma das coisas que não é tão linear. Estão-se a proteger, não é? E isto serve-lhes. Serve-lhes naquele momento porque, imagina-te, não é? Estivemos aqui a falar nesta questão do stress, da ansiedade, não é? E é muito por aí. Chegam numa determinada situação e aquilo gera nas pessoas stress. E depois ali a tal resposta. E muitas da resposta é, ok, já cheguei até aqui muito bem, vou recuar. Não é? Vou recuar. É aquilo que eu escolhi para me sentir, ok, eu aqui estou segura. Aqui estou segura, estou em segurança. Não é? Aqui estou a lutar, não é? No fundo, pela minha sobrevivência. Então, vou-me manter aqui porque, no fundo, o ser humano aquilo que faz sempre e desde sempre é lutar pela sua sobrevivência. Claro. Top. Olha, Andreia, para finalizarmos, esta conversa foi top. Esta conversa foi top. Um dia inteiro nisto, não é? Exatamente. Olha, eu com base na nossa conversa, para a excelência, eu reparei que há 6 coisas fundamentais que têm que fazer parte, não é? Em primeiro lugar, o foco e a atenção, não é? O foco, a capacidade de focar e tirar a atenção. A parte da gestão de emoções, a gestão de emoções super importante. Importantíssimo, está comprovado mesmo cientificamente que os atletas neste nível, quem está na excelência tem que ter esta questão. Exato. Sim. A rede de apoios. Fundamental em qualquer área para que se alcance a excelência. Pois existe a prática, porque a prática é a ação, não é? Nós não conseguimos alcançar a tal excelência. Exatamente, não conseguimos alcançar a excelência se não
Se não tivermos uma ação, mas essa ação tem que ser repetida, contínua. Exatamente. E depois a tal que faz parte da gestão emocional, mas eu separei como a resiliência mental e até a maneira que lidamos com o fracasso e tudo mais, mas agora, e depois a cereja por cima do bolo, que é a autoconfiança, que liga isto tudo. Faz tudo sentido? Faz sentido também, e aqui também outra questão é a questão dos objetivos em si também. Okay. Fundamental haver esta questão dos objetivos. Então, muito bem claros, muito bem delineados, depois existem entre outras coisas, mas que depois acabam sempre também por se enquadrar também ali. A questão dos objetivos também é fundamental, não é? É clareza de objetivos. Eu vou pôr isto por ordem. Clareza de objetivos, foco, atenção, gestão de emoções, rede de apoio, prática, resiliência mental e autoconfiança. Sim, teriam aqui, mas estas são as bases, sim. Seriam as bases. André, diz-me uma coisa, onde é que te podemos encontrar, para quem quiser? Eu estou no Instagram, vou estando no Instagram, através do meu e-mail também, andrealves@psicolgacoach.com. Agora já me perdi. Agora já me perdi. andrealvescoach@gmail.com. Sim, é isso. No Instagram, já disse. Facebook, vou estando também no... Qual é a tua conta de Instagram? A minha conta é @coachingbyandrealves. Boa. Estou aqui, não costumo dizer isto assim verbalmente, às tantas dizes bem. Está bonito, está. Pronto, e é onde podem me encontrar, é nessas plataformas. Facebook também, a página Shake Up Your Mind, Coaching by André Alves, portanto, vai de encontro também ao Instagram. É aí. Fantástico. Andréia, desejamos-te toda a sorte nessa tua jornada, a acompanhar a equipa, espero que se qualifiquem com as tuas clientes e espero ter-te novamente por mais uma conversa. Esta foi brutal e acho que adicionaste bastante. Muito obrigada, foi um prazer também estar aqui contigo, Ismael, nesta conversa. Tanto um como o outro estivemos aqui em sintonia e lá está, acrescentar valor e em partilhas bastante ricas para as pessoas que estão aí em casa e a assistir. Parabéns pelos teus projetos e que continues também nesta caminhada em progresso para a excelência, não é? E em constante evolução neste sentido, está bem? Muitos parabéns e continuação de uma excelente caminhada.